Olá, o programa Pontuando de hoje vai falar de um assunto interessante, que inclusive o programa está dentro desse assunto. Por quê? Porque nós vamos falar de comandos virtuais. O que seriam esses comandos virtuais? Olha, toda aparição que você faz em rede, em que você mostra os seus produtos, em que você mostra a sua personalidade, suas fotos, a sua casa, sua família, o seu trabalho, todas as vezes que você articula alguma coisa através das redes sociais, através do YouTube, através do Facebook, dos mais variados sistemas de vídeos que existem, Vimeo, etc., você está dentro dos comandos e do mundo virtual. O mundo hoje é mais virtual, mas ele não é apenas por causa do momento de isolamento social que nós estamos vivendo, não. Isso era uma tendência que agora se precipitou, se disseminou, e as grandes empresas não estão querendo mudar isso. E nós trouxemos aqui, o programa Pontuando traz aqui para nós hoje Wilson Cirilo, que é um pesquisador, um estudioso, uma pessoa curiosa como eu, mas muito competente e que é capaz de falar sobre vários assuntos com propriedade. Ele vai falar sobre o trabalho, ele vai falar sobre as pesquisas em cima da continuidade dos relacionamentos remotos. Nós já tivemos a oportunidade de fazer entrevistas aqui, falando de comandos remotos, inclusive na área de telesaúde. O que significa que, de repente, você pode ser assistido, no caso de uma comorbidade, longe da sua casa, numa outra cidade, pelo seu plano de saúde. Então, a história agora chama-se home office, trabalho em casa e comandos remotos. Fica aí, que daqui a um pouquinho eu vou chamar o Cirilo e você vai ouvir dele, da boca dele, isso tudo que nós estamos falando. Olá, Cirilo, tudo bem? Tudo jóia? Tudo certinho? Quase dei o seu currículo aí, né? Dizendo que você é um estudioso, uma pessoa que... Na realidade, você é um cara muito articulado, né? Você trabalha no mercado financeiro, você exerce bem você se espalha bem na área de administração e economia, né? E dá um breve currículo para o nosso público aí, embora o nosso pessoal que já te conheça, mas dá um breve currículo aí para o pessoal ver que você, assim como de certa forma temos autoridade para discutir esse assunto, porque eu trabalho no mundo virtual. Eu tenho uma empresa de vídeos, de mídia, né? Eu publico, eu tenho vaiali.com, eu tenho esse programa Pontuando, tenho meu canal no YouTube, tenho outros canais por aí, outros sites inclusive, e você também, nós estamos sempre articulados. Dá um bom dia aí para o nosso público aí, diz um pouco do seu currículo e vamos começar o debate. O que é exatamente o home office e como estão as tendências? Ô, Abramo, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade. O meu nome é Wilson Cirilo. Eu sou economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tenho MBAs na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade Nacional de Brasília. Eu sou especialista na área de marketing, gestão de pessoas e engenharia econômica. Eu sou credenciado pela ANBIMA para mexer com orientação financeira através da CPA 20. Eu opero na Bolsa de Valores em São Paulo, né? E eu também, como disse a você, eu trabalhei 35 anos numa empresa financeira muito grande, eu trabalhei mais de 25 anos na área de desenvolvimento de pessoas através de treinamento, e hoje eu montei uma empresa de impulsionamento humano, eu tenho um canal no YouTube, eu sou um blogueiro, eu sou escritor e, sobretudo, eu sou um grande amigo do Abramo, que eu acho que essa é a variável mais importante que hoje eu tenho. Muito obrigado. Nossa Senhora, você com um currículo desse aí, que para mim é importante ser seu amigo. Não, realmente você tem um currículo invejável. A gente sabe disso, né? Porque nós viemos de longa data aí conversando, você participando dos programas lá da mesa de debates, agora você me dando o prazer de vir aqui trazendo o seu conhecimento. E é muito importante, né? O mundo, por exemplo, você está numa área que está, tanto o pessoal da área de saúde quanto o pessoal da área de economia e marketing e gestão, estão tendo que se adaptar muito a essas mudanças bruscas, né? Claro que as outras atividades também, mas vocês principalmente, porque, por exemplo, como é que é você hoje administrar uma empresa no trabalho home office, né? Quer dizer, você tem que ter, por exemplo, na minha empresa nós estamos trabalhando home office. Então, o que nós temos que fazer?
O material que eu coloco na casa do meu funcionário, né, que na realidade é muito chegado, muito meu amigo, porque a minha empresa é muito pequena, tem que ser um material de ponta, ele tem que ter uma internet de ponta, e tudo isso tem que ser provido a ele. Ele tem que estar trabalhando lá de forma saudável, né? Ele não pode estar dentro de casa mal acomodado, ele tem que estar bem acomodado. Quer dizer, você tem que pensar nessa alocação que você faz da casa dele. Ele tem que ter um mínimo de conforto, ele não pode trabalhar com uma internet. Então, e como é que você gera isso aí? Porque você vai gerir várias pessoas que vão estar em contato entre si, que é o que acontece com a gente. Um faz a arte, o outro faz a edição, o outro faz não sei o quê, o outro escreve o título, o outro faz uma coisa mais importante, que é o marketing, que é o que faz a inserção nas redes. E eles estão em lugares diferentes, inclusive geograficamente distantes, entendeu? Eles estão assim, em lugares muito distantes. Não é, se descer na rua, não vai encontrar mesmo. E eles nem têm oportunidade de sair tanto, como eu mesmo, que trabalho muito em casa, né? Eu mexendo com a mídia, eu trabalho quase que praticamente o tempo todo em casa. Eu só saio de casa para pagar banco e tal. Não apenas pela pandemia, né? Pela questão da pandemia, mas porque eu já estou trabalhando em casa já tem um certo tempo. E você também faz comandos remotos, né? O controle que você faz da bolsa, por Sim. exemplo, você não precisa ter um escritório no centro da cidade. Bom, Não. você não precisa. Então, eu acho que para vocês que falam de marketing, que falam de gestão, que falam da área de economia, que é uma área que permeia todas as outras, eu acho que realmente o seu parecer aqui é um parecer mais importante que uma opinião ou uma pesquisa minha. Por isso que eu fiz questão de conversar, quando você tocou nesse assunto comigo, eu fiz questão de conversar com você sobre isso, porque eu tenho certeza que você tem dados. Bom, explica para o nosso público, aí, em primeiro lugar, exatamente como funciona o home office, porque não é só falar, é fazer. Como é que funciona, como é que é a gestão e como é que estão as tendências? Bom, é muito interessante porque é uma mudança forte de paradigma. O home office já é uma prática antiga na Europa e nos Estados Unidos. Tanto é que a média de trabalhadores que trabalham nesse sistema é em torno de 10% a 15%, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Com a pandemia, o que aconteceu? Houve uma quebra muito grande de paradigma, principalmente na América do Sul. Por quê? Olha para você ver, é o nosso modo operante. Nós acordamos, tomamos um café, vestimos uma roupa, pegamos o carro ou pegamos um transporte público, nos dirigimos até o nosso escritório, a nossa empresa. Chega lá, a gente bate um papo com os colegas, né? Ajeita a coisa, liga o computador. Aí, de repente, a empresa vira para você e fala assim, olha, você vai trabalhar no home office. O que significa? Você acorda, você já não tem mais nada disso. Você acorda, você já tem um computador e tem um celular. E aí? Como lidar com tudo isso? É muito interessante, por quê? Porque o sistema de home office ele tem muitas vantagens. A primeira vantagem, imagine, Abraão, que você more em São Paulo. Você gasta pelo menos 2 horas para chegar ao seu trabalho e 2 horas para retornar ao seu domicílio. Então, você trabalha 8 horas, mais 1 hora de almoço, 9, mais 4 horas de transporte, em torno de 13 horas. Quase 50% do seu tempo é dispendido com transporte ou trânsito. Então, você, no serviço de home office, você já não tem essa variável trânsito. Por outro lado, você não tem desculpas para chegar atrasado, porque você levanta, vai para a sua cozinha, toma um café, você está no seu escritório. Olha que coisa interessante. Então, a primeira coisa que acontece é justamente esse choque. Por outro lado, você não tem o seu eterno solucionador de problemas. O que é? O seu supervisor, o seu gerente, você chega e diz, olha, está acontecendo isso. Passa o papel para ele, né? Agora você resolve. Não. Em casa, é você, as suas tarefas, o seu computador e o seu meio de comunicação. Então, uma habilidade que você terá que desenvolver e aplicar é justamente saber como solucionar problemas. Já é uma coisa que é delegada para você. Outra coisa é a qualidade de vida do trabalhador. Por quê? Olha, você sai do estresse de trânsito. Você passará a se alimentar melhor, tomar aquele café tranquilo, de repente com a esposa e os filhos, né? Na hora do almoço, você irá ingerir aquela comida bem elaborada, né? Aquela coisa de produção em massa que os restaurantes oferecem. Então, você terá qualidade de vida à medida que você terá proximidade com a sua família e a questão de alimentação.
Nós já estamos chegando num ponto interessante. Outro ponto interessante é a questão da flexibilidade. Por exemplo, o Abramo marcou comigo 10 horas, mas se por exemplo, o Abramo, vamos fazer, eu sou mais produtivo, por exemplo, eu falaria com o Abramo, eu me sinto melhor trabalhando de madrugada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um bate-papo às 2 horas da manhã. Então, isso aí te dá flexibilidade. Você tem que começar as suas atividades, você tem que trabalhar 8 horas. Agora, o ponto fundamental disso tudo é o foco em resultado. Porque você tem qualidade de vida, você tem comodidade, você tem flexibilidade, mas a sua empresa ela não vai abrir mão da sua produtividade e dos seus resultados. Aí começam algumas coisas interessantes. Por exemplo, você terá que desenvolver habilidades e competências na área de organização. Então, você tem que deixar suas coisas todas organizadinhas, porque você precisa se organizar. O fato de você trabalhar em casa não significa que a sua esposa e os seus filhos possam ter acesso permanentemente a você. Por quê? Você é um ser produtivo, você está trabalhando, então você tem que fazer um acordo com a sua família. Olha, se a minha porta estiver fechada, eu estou trabalhando. Então, por favor, não me interrompam. Né? Se tiver de passar alguma coisa, conversar comigo, me dê um toque via WhatsApp, porque aí, dentro das minhas possibilidades, eu irei parar alguma coisa e conversarei com vocês. Então, está gerando também uma outra forma de relacionamento. E você tem que se inventar. Por quê? O fato, Abramo, de você trabalhar em casa não significa que você tenha de estar de pijama ou sem camisa o tempo todo. Então, você tem que ter uma postura. Por exemplo, você está aí, você está na sua sala, eu estou vendo o quadro, você está com a camisa social, eu estou com a camisa social, eu estou barbeado, você está barbeado. Por quê? Porque como você é monitorado e cobrado à distância, pode ser que o seu superior hierárquico, ele fale assim, olha, eu preciso fazer uma videochamada para você nesse exato momento, uma reunião com todo o seu time. Você já pensou se você estiver sem camisa ou estiver muito assim, mal preparado nesse momento para encontrar o time, vai criar um pouquinho de uma situação um pouco constrangedora. E outra coisa também, Abraham, você falou que eu acho que é muito interessante, você fala, a gente fala muito em competências. O que é competência? Competência é uma tríade, é conhecimento, habilidade e atitude. Olha só, você trabalhando um pouco mais isolado, você tem que conhecer as mídias sociais. Você tem que saber mexer no Skype, no Team, nas mídias de comunicação virtual. Por outro lado, você tem que ter manuseio em planilhas. Você pode ser convocado para fazer uma apresentação utilizando o canal virtual com uma apresentação. Então, você tem que saber lidar com um Canvas, com um PowerPoint. Você tem que ter conhecimento. Aí você tem que ter habilidade e tem que ter atitude de aprender, porque se você for convocado e não souber fazer isso, vai ficar um pouquinho estranho. Não esqueça, tem uma técnica chamada gestão de desempenho e competência. Você está sendo avaliado de maneira subjetiva e distante. Então, se você estiver apresentando os resultados, tudo bem. Mas a avaliação ela tem um aspecto subjetivo e tem um aspecto prático. Então, numa dessa daí, numa não conformidade, entre aspas, né? Numa falta de competência para fazer isso, as pessoas podem perceber a sua fragilidade, né? Ou a sua deficiência e fazer uma anotação no seu desempenho, no sentido que você melhore, através de um feedback de aprimoramento, algumas coisas que ficaram latentes como suas deficiências. Então, o panorama do home office é assim, para exemplificar para vocês, olha, hoje o sistema financeiro, ele é aproximadamente, segundo os sindicatos, tem aproximadamente 200 mil funcionários trabalhando no sistema de home office. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Olha só que coisa interessante. E, por outro lado, os bancos andaram medindo, pelo menos os 4 maiores bancos, isso segundo o Valor Econômico, é o Banco Brasil, Bradesco e Itaú, e parece que Bradesco, eles fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa ficou claro que 50% dos quadros funcionais,
eles gostariam de continuar trabalhando no sistema home office. Isso é um sinalizador. Você imagina, se você for gerente de uma conta, realmente não tem necessidade que você tenha aquela presença física numa agência. Você pode trabalhar tudo virtualmente, né? A operação de crédito hoje, você manda uma ficha cadastral sua, alguns dados, vai para um centro de processamento, vê o limite de crédito, é tudo virtual. Então, olha só. Agora, qual que é a vantagem para o bancário? Foi o que nós colocamos: flexibilidade, comodidade, qualidade de vida, tudo isso. Agora, as empresas, por outro lado também, elas percebem a ganho de escala. Por exemplo, se o funcionário trabalha em regime home office, tem a necessidade que o Abramo tenha uma estrutura física para comportar computadores para 50, 60, 70 pessoas? É um ponto interessante, né? Então, ela tem economia de escala, tem redução de custos. E realmente é muito interessante essa questão. Por quê? As empresas, elas terão que se reinventarem, se reanalisarem, se reestudarem, no sentido de conceder ao funcionário, ao colaborador, uma situação doméstica em casa que atenda a todos os requisitos. Por exemplo, ergometria, você tem uma cadeira apropriada, você não pode pegar uma cadeira da sua cozinha para colocar perto do computador para trabalhar. Então, a própria CLT parece que prevê algum tipo de orientação ao trabalho, ao home office, no sentido assim, você vai trabalhar com qualidade de vida, mas tem que também ter uma postura, tem que ter uma orientação, você precisa saber que de uma hora você tem que levantar, fazer um exercíciozinho, dar uma espreguiçada, essas coisas. E as empresas, elas estão se reinventando, não só na área de serviço. Quer ver uma coisa interessante? Com a pandemia, as montadoras e as empresas as concessionárias de veículos, elas estavam fazendo promoção e venda virtual. Yeah. Olha que coisa interessante. O vendedor de automóvel de uma concessionária fazendo vendas virtuais. Qual o instrumento de trabalho que ele precisa? Ele precisa de modelos de automóveis bem apresentados, vai precisar de um microfone, uma câmera de boa resolução, uma plataforma de videoconferência de excelente resolução e uma internet possante. Agora, precisa de ter a questão da estrutura física, é a grande reflexão. Os funcionários têm vantagem. As empresas também têm vantagem. Agora, qual seria a desvantagem hoje para o funcionário? Aquele papinho de todo dia, na hora do almoço, vamos almoçar com o Abramo lá no restaurante X. Isso acaba. Né? Aquele cafezinho que você bate aquele papinho com o colega, o tapinha nas costas, que é a brincadeira, aquilo acaba. E algumas empresas hoje, principalmente na área de telemarketing, ela consegue, através de uma medição à distância, em controle, ela consegue monitorar e ela sabe quanto tempo você ficou no aplicativo. Então, aquela despistada para ver um Instagram, um Facebook, é tudo monitorado. E as leis trabalhistas, elas mudaram. A gente tem que tomar muito cuidado, é por isso que eu falo. Tem vantagens e tem novas posturas que serão exigidas. Então, tanto a empresa quanto o colaborador, eles têm que se reinventar. Eu queria falar uma coisa com vocês, é o seguinte, eu estou pensando aqui comigo, em 2008, eu comecei a trabalhar em casa, boa parte do meu tempo, por questões de saúde e tal. E, na época, eu precisei de trabalhar em casa. Bom, mas eu precisei mesmo, um ano, vamos dizer assim, uns 2 anos eu precisei de estar em casa em função de saúde. Mas uma parte desse tempo eu tinha recuperado algumas capacidades, eu poderia ir na rua e trabalhar e tudo. Mas acontece que o meu serviço me prendia boa parte em casa, porque eu trabalhava com 3 ou 4 editoras, eventualmente, e com empresas que representavam editoras em outros lugares do Brasil. E o mais engraçado é o seguinte, pelo menos 2 delas, eu trabalhava dentro do site da empresa. Então, eles tinham que localizar o identificador do meu computador, então eu não podia mudar de máquina. E aí era liberada uma senha para que eu entrasse, essa senha era só minha, entendeu? Se desse algum chabu lá no site, eu perdia tudo que eu estava fazendo, então eu tinha que ter uma conexão segura
peguei, refiz lá a minha internet na época, eu consegui a melhor internet que eu precisava lá e continuei trabalhando. Agora, aconteceram alguns fatos interessantes. Primeiro, o pessoal da minha casa ainda não estava adaptado a isso, então todo mundo passava por mim, falava comigo, ligava a televisão e eu estava trabalhando. Entendeu? O gato subia na minha cabeça, eu estava trabalhando. Entendeu? E eu não tinha hora de almoço, tinha hora para dormir, tinha hora para nada. Eu tinha que dar conta do serviço porque eu ganhava por lote. Entendeu? E os valores eram altos. Se eu desse produção, eu ganhava bem. Pô, claro que eu queria dar produção, né? Então, eu me vi, olha só que coisa impressionante. Eu me vi na contingência de um sábado. Um camarada fez um contato comigo por e-mail. Ele tinha, naquela época, o celular não era essa potência que é hoje, mas ele conseguiu fazer um contato comigo por e-mail, não sei exatamente dizer como, porque não tinha smartphone, mas ele conseguiu fazer um contato comigo por e-mail. Não, minto. Ele fez um contato comigo por e-mail e eu vi esse e-mail 2 horas da manhã. Ele tinha passado para mim antes de sair de casa para ir para a balada. E ele estava com a esposa dele. Eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Ele pegou, me ligou. Saiu da boate lá, eu não sei onde é que ele estava, na balada, e ligou e conversou comigo. Falou, se você fizer esse serviço aí e tal, para entregar até 10 horas de segunda-feira, 4 horas da tarde eu já te pago, que a empresa está com pressa. Peguei, comecei um programa 2 horas da madrugada de sábado, comecei a fazer o serviço, fui dormir, levantei, fiz o escopo do serviço, trabalhei domingo, entreguei 9 horas da manhã e recebi às 4 horas da tarde. Esse tipo de indisciplina, que você está falando aí, vai ter que ter leis, vão ter que ter... A pessoa vai ter que começar a examinar a localidade, porque o camarada não pode estar mal acomodado. Você falou questões ergonômicas, né? Se você ficar sentado numa cadeira mal acomodada, a cadeira que você almoça, ou numa poltrona, trabalhando com um computador deitado, você vai ter problema de coluna, você vai ter problema você não vai fazer alongamento. Quer dizer, precisa de que haja uma instrução, não é isso? Para que as pessoas se relacionem bem com isso. A questão da mídia social. Você tocou em vários assuntos aí que me despertou. Eu tenho uma birra de uma coisa, eu vou falar aqui em público e quem estiver me ouvindo pode até ficar com raiva de mim, eu acho que todo mundo vai vestir essa carapuça. Eu fui conversar com a secretária de um executivo aqui da cidade. E eu tinha uma entrevista para fazer com ele. Era uma entrevista presencial. Isso tem muito tempo. Mas já tinha o WhatsApp. Né? A foto da secretária do cara era ela de biquíni, bonita, a foto que ela tirou na praia. E eu achei aquilo impactante, né? Eu estou conversando com uma pessoa, formalmente, que eu não conheço, conversa com origem no trabalho, e eu estava com acesso a uma intimidade dela que não me dizia respeito, a princípio, entendeu? E eu não sou moralista. Não sou moralista. Se quiser que todo mundo andar pelado da rua, para mim está tudo trabalhando. Não esquenta a cabeça com isso, não. Eu achei que a forma de apresentação de um comando, né, de uma interlocução que é profissional, ela não poderia ser assim. Por exemplo, se eu fosse na empresa dela, provavelmente ela me atenderia com uma roupa normal, uma roupa de dia a dia, ou uma roupa boa, ou até o uniforme da empresa, não sei. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que o WhatsApp dela tinha que ter aquele troço ali? Então, quer dizer, se eu tivesse um contato com ela através do Facebook, ou do Instagram, ou do próprio... então, como você falou, eu não posso aparecer aqui de pijama porque eu estou dentro da minha casa. Ah, mas eu estou dentro da minha casa. Você está dentro da minha casa, mas eu estou dando... Eu estou me autodevassando a conversar com você. Então, eu compus o ambiente da minha casa, me compus, porque eu tenho disciplina, eu sei que eu preciso de apresentação, é como se eu estivesse na rua, minha imagem está veiculando. Eu acho que isso que você falou aí precisa de uma instrução para as pessoas, né? Se você tem uma profissão e você faz, por exemplo, quem faz uso do Instagram para poder veicular lives e mostrar o seu trabalho, eu acho que ele tem que ter um outro tipo de postura. Para ele, aquilo ali é profissional. Né? Agora, ele vai ficar botando foto lá. Eu penso assim, sabe? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode ser que eu esteja sendo muito engenheiro, muito economista na história. Eu não sei se eu estou sendo assim, eu não sei se eu estou sendo restrito. Talvez as relações vão mudar daqui para frente. Mas eu acho que cabe isso que você está falando. Eu queria que você falasse um pouco disso mais. Você já falou, mas eu queria que você falasse um pouco mais da questão de como que nós temos que
que prever uma legislação a respeito desse trabalho. A questão dos horários, né? Você tem que ter horário. Você não pode fazer como eu fiz, invadir uma madrugada. Não, isso está errado. Não pode aceitar que o cara te faça essa proposta, né? O cara te faz uma proposta depois de 7, 8, 9 horas da noite, é inadequada. Você tem que ter um horário de descanso. E existe uma tendência de você atender, se você é funcionário. Existe uma tendência de você acessar, se você é o imediato superior daquela pessoa hierarquicamente. Então, isso é complicado. Fala um pouquinho disso aí, para que as pessoas vejam que um novo mundo precisa de novas regras. O Abramo, aí nós vamos voltar à questão que eu já tinha falado, porque houve uma queda de paradigma. Você está acostumado a um trabalho formal, né? Você tem uma estrutura física chamada empresa e você sai e desloca do seu domicílio à empresa. E o home office, a proposta, ela é, a princípio, você desempenhar o seu papel organizacional dentro da sua casa. Esse é o primeiro ponto. Nós falamos aí que tanto as pessoas quanto as empresas, elas terão de reinventar algumas relações. E, logicamente, a questão trabalhista, ela deve ser impactada no futuro através de outras normas, né? Mas a questão trabalhista, ela deve surgir no futuro próximo, à medida que esse tipo de trabalho ele for sedimentado e fortalecido na sociedade brasileira, né? Nós estamos falando de uma forma de trabalho que foi intensificada a partir da pandemia, mas só que é uma forma de trabalho comum já sistematizada tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Só para te fazer um adendo nessa parte, a minha empresa me oferece um plano de saúde. E outro dia eu tive que fazer uma consulta, há uma restrição entre as consultas presenciais para uma situação mais geral. Você faz uma espécie de triagem, né? Aí eu fui fazer essa triagem, eu me cadastrei, eu fiz a triagem através da telemedicina. A médica perguntou se eu estava com febre, eu peguei um termômetro aqui, eu falei para ela com febre, eu falei uma série de coisas, ela fez um pré-diagnóstico, foi inclusive em relação ao Covid-19, e ela fez isso, fez aquilo, fez tudo direitinho. Ela fez todo um procedimento que, a princípio, seria presencial, me perguntou sobre sintomas, isso e aquilo, e, por fim, ela achou que eu deveria fazer o teste. O que ela fez? Ela me mandou um pedido via e-mail. Então, eu peguei o e-mail, fui no laboratório e fiz o teste. Deu negativo. Mas eu quero mostrar para você, olha, a médica, lá de Brasília, me possibilitou fazer uma consulta em casa, na minha home, né? E ela lá no estágio fiz. Aí depois eu vi, durante a minha espera, que na lista de espera tinha mais de 12 pessoas. Então, você pensa que como as coisas estão mudando, né? Novos cenários, novos desafios. Agora, a questão trabalhista não é a minha praia, mas só para você ter uma ideia, há poucos anos atrás, nós tivemos a reforma da Previdência, coisas que as pessoas até então não sonhavam. Então, as legislações, elas estão sendo adaptadas a um novo momento, né? Você vê hoje, você tem a sua filha, ela é formada, ela trabalha para sua filha, seu filho trabalha no hospital, não é isso? A impressão que eu tenho que é essa. Agora, a geração vindoura será uma geração focada na telemedicina, na teleaula, na questão de empreender, né? As pessoas, no modo geral, estão sendo criadas para se aventurarem um pouco mais. E as relações de trabalho, ou as garantias de trabalho, ou as leis trabalhistas, elas serão adaptadas a essa nova mentalidade. Então, a gente tem que aguardar. Porque uma coisa é séria, hoje eu estava conversando com um amigo hoje, que ele mexe com o mercado imobiliário de Juiz de Fora. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, o Cirilo, o mercado imobiliário de Juiz de Fora já tem procura para imóveis com mais um cômodo. O imóvel de 2 quartos, eles estão querendo 3. O imóvel de 1 quarto, ele está querendo com 2. O imóvel de 3 quartos, ele está querendo com 4. Por que o quarto cômodo ou o quarto? Ele disse o seguinte, ele falou assim, não,
As pessoas estão decorando, contratando arquitetos para fazer uma decoração direitinho para ter um escritório em casa. Você pensa assim, ó, advogados, né? Eu não sei como é que está o mercado de locação de salas comerciais em Juiz de Fora, mas advogados, médicos, consultores, produtores de programas de conteúdo, igualzinho vocês estão trabalhando. Eu também, eu trabalho em casa. Não é nada nem nada, mas o fato de eu estar trabalhando em casa hoje reduz a minha despesa em aluguel, condomínio, internet, deslocamento e uma série de coisas. Se eu for computar em valores assim, em reais, talvez eu esteja fazendo uma economia de uns R$ 2.000 a R$ 2.200 por mês e rentabilizando a minha empresa. É uma forma também que tem. Agora, você disse a questão, só para a gente ver, a questão da garota, da senhora, ou da moça, que colocou a foto de biquíni. Você pensa bem, os processos seletivos hoje, eles são feitos de maneira bem apropriada. Imagina o seguinte, vamos colocar aqui, eu preciso de uma pessoa que seja fluente em inglês. Aí o que acontece? A empresa, ela contrata uma pessoa que fale inglês em altíssimo nível e coloca conversando com o Abramo via chat de vídeo. Aí se o Abramo começar com o que, ele já está fora. Né? Então ele passou por essa fase, ele vai para outra fase. Agora você imagina uma situação dessa, ela pede um contato, um Facebook, porque também eles fazem um acompanhamento das suas mídias. Você tem WhatsApp? Tenho. Você tem Facebook? Tem Instagram. Eles fazem um levantamento lá para ver o que você produz em termos, o que você gosta de ver, tal. Você pensa a situação num processo de recrutamento e seleção à distância. Você pega, não estou querendo prejulgar e nem ser moralista nem puritanista, mas você pensa bem, você pega uma empresa de porte, o perfil da empresa ele pode ser um liberal ou pode ser um conservador, uma empresa mais conservadora e mais arrojada. Ela encontra uma pessoa que tem tudo isso, mas quando o processo identifica uma pessoa que está de biquíni numa mídia social com uma foto de apresentação, a impressão que se dá é que talvez uma pessoa que tivesse assim, de Itaí, uma pessoa, né, bem preparada para esse momento de primeiro contato, chama-se um momento de verdade, um momento de se vender para a empresa, talvez a percepção da empresa não fosse tão positiva. Então, é o que eu disse para você. Se você trabalha em casa, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma apresentação. Ora, você mexe com consultoria. A outra pessoa é consultoria. Se tem um cliente seu que precisa conversar com você de imediato, ele não vai agendar, ele vai fazer uma chamada de vídeo e vai conversar com você. E você tem que estar bem processado nesse momento. Essa é a percepção. A questão jurídica, eu já falei que acredito que o futuro determinará outras intervenções nas relações de trabalho e o processo está começando agora. Mas tanto as empresas quanto os colaboradores, eles irão ser impactados. Tem uma coisa muito interessante, mostrando que a realidade virtual e a robótica, até o ano 2030, eles vão ceifar no mundo 860 milhões de empregos. E como é que essas pessoas vão se colocar? Como ficará a relação trabalhista? Isso é um ponto que as pessoas têm que ficarem muito antenadas, porque quando eu digo que o colaborador que trabalha no home office, ele precisa se reinventar, saiu uma pesquisa recentemente mostrando que as pessoas que estão começando a trabalhar em home office agora, daqui a 6 meses, elas precisarão de novos treinamentos, novos conhecimentos. E agora, lembrando, a gestão da carreira de quem trabalha no home office já não é muito da empresa, é do próprio interessado. Você que trabalha em sua casa será o mestre ou a raiz do seu futuro profissional e o gestor da sua carreira. Você falou uma coisa que eu acho muito importante. Por isso que eu estou achando esse vídeo aqui importante. Eu achei desde a primeira vez que você falou comigo há uns dias atrás. O que as pessoas precisam de perceber é o seguinte, que a mudança de paradigma, ela vai levar a uma mudança nas leis e vai levar a uma mudança nas instruções. Nós estamos tocando em algumas coisas aqui. Eu espero que ninguém
nos julgue moralista por falar na forma de apresentação. Por exemplo, há uns anos atrás, se você mandasse um currículo para alguém com uma foto, você não ia escolher uma foto de praia, seja homem, seja mulher. Você não ia escolher, você podia não escolher, por exemplo, o homem poderia não mandar um currículo com uma foto de terno, que seria desnecessário, mas com uma camisa comum, uma camisa normal, uma boa camisa, né? É assim que você se apresenta na sociedade. Claro que se você está na praia, você está de biquíni, mas são outras coisas. Você está de shorts, está de sunga, você está de bermuda, isso é outro papo, né? A intimidade da sua casa e o trabalho não são incompatíveis, né? A compatibilidade é você saber localizar. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa dentro de que você está falando que eu estou achando muito importante. A questão da adequação. Você falou que a minha filha trabalha na área de medicina? Não, você deve estar confundindo com a minha prima. A minha prima é médica e ela realmente trabalha em hospitais e tal, ela tem um consultório, ela trabalha no Instagram, inclusive a apresentação dela no Instagram é excelente, eu até vou fazer entrevistas com ela aí para frente, nós vamos falar de colágeno, porque ela estuda muito, ela acabou de fazer viagem agora, essas coisas. Bom, mas a minha filha trabalha mais ou menos com o que eu trabalho. Nós somos todos de mídia, tá? Eu sou professor, mas eu fui há 12 anos que eu vim trabalhar dentro de mídias e continuei sendo professor e continuei dentro das mídias, continuei com um blog, com um site, trabalhei para até pouco tempo atrás ainda trabalhava para algumas editoras. E com o advento do WhatsApp e dos computadores, eu continuei trabalhando e tal. Agora, o importante é minha filha trabalha com produção, com produção para a empresa, com jornalismo também. Meu filho trabalha a maior parte do tempo home office, atualmente é 100% home office, ele trabalha com a empresa, ele faz controle de agentes, youtubers, e artistas fora daqui. Então, o cara está fazendo um show lá em Fortaleza, ele está fazendo comandos, está despachando pessoal, está dando telefonema, tudo virtual, entendeu? Tudo virtual. Inclusive, alguns fins de semana eles são alocados para tomar conta de um evento que está acontecendo, ele vai lá e fica por conta daquilo. Muito raramente faz uma viagem de reconhecimento. Quando as equipes são muito grandes, elas vão estar todas nos locais. A maior parte home office, mas isso já vem há um certo tempo. Agora, né, no tempo de isolamento, isso aumentou percentualmente de uma maneira muito grande. Então, nós todos trabalhamos mais ou menos na mesma coisa. E a empresa que eu tenho, a minha filha é sócia dela, e eu sou sócio da empresa dela. São duas empresas. Bom, o que aconteceu ao longo desse tempo? Nós estamos trabalhando aí assim, juntos e em serviços similares. Nós tivemos que vir adequando os computadores, os celulares, os aplicativos. Começamos a ter que aprender a mexer com o aplicativo, que eu, por exemplo, não gosto, mas eu tenho que aprender a mexer, porque está dentro da função da minha empresa, entendeu? Então, a gente tem que estar se atualizando. Então, o profissional de hoje, ele pode ter gestão, ele pode ter controle, ele vai ter leis para ele, mas isso que você falou é muito importante. Você tem que estar plugado e sistematicamente se atualizando. Ah, eu não gosto disso aqui. Se você não gosta, você está ferrado, porque aquilo ali vai entrar na tua vida, né? Ah, eu não gosto do TikTok, porque não sei o quê. Tem gente fazendo conferência em TikTok. TikTok deixou de ser brincadeira. Tem um outro sistema de vídeo aí que eu esqueci o nome agora, que é tipo TikTok também, que o pessoal está fazendo coisa por aquilo, né? Tem aquelas videoconferências, que são os webinars, né? As universidades têm feito videoconferências, e se você não tiver por exemplo, eu participo de um seminário eventual que acontece na Unicamp. Quando que eu participaria de um seminário da Unicamp estando em Juiz de Fora trabalhando? Dificilmente. Atualmente eu estou participando, ele é da área de economia, da área de gestão, da área de política, e a gente faz uma inscrição lá e tem uma hora do dia que a gente entra lá e tal. É de graça, é um seminário, e vou fazer um curso agora de geopolítica mundial, por webinar também. Vou fazer com uma pessoa que, inclusive, vou entrevistar esses dias agora. E você tem que ter ferramenta, tá certo? A gente tem que estar de olho na ferramenta. Como que é isso aí? Se você precisa de um carro, vamos dizer antigamente, se você precisa de um carro para trabalhar, né? Você cuida do seu carro. Se der problema no seu carro, você está ferrado. O que você precisa hoje para trabalhar? Você precisa ter um bom celular, você precisa ter um bom computador, você precisa ter uma boa internet. Cuida disso aí.
porque isso aí deixou de ser diversão, isso aí hoje é trabalho. Todos os contatos, todas as oportunidades que você tiver, com certeza vão vir em primeiro lugar por isso aí. Depois é que vão vir de outras formas. Então, eu acho que essa sua contribuição aqui está muito grande. Se você quiser acrescentar, nós estamos caminhando para o final do programa, para não ficar muito extenso, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, eu já acho que a sua palestra aqui foi espetacular. Você caminhou por vários assuntos aí, vários pontos, inclusive você me chamou de atenção de uma opção de coisas que eu estou, inclusive, falando aqui agora. Mas faz o seu fechamento aí, vê se você quer falar mais alguma coisa, o que a gente poder complementar aí. Abraão, eu vou exemplificar uma situação que talvez ela caia como uma luva nessa questão que você está falando. Há 30 anos atrás, para que nós tivéssemos uma notícia do exterior, o que eles faziam? Eles filmavam, a reportagem ela era colocada numa latinha, essa latinha pegava um voo, esse voo talvez demorasse uns 4 a 5 dias para chegar aqui, aí se tirava o filme da latinha, fazia uma edição, aí nós teríamos uma notícia com a defasagem de 7 dias. Nossa, isso... Né? Você lembra desse negócio? O tempo do Repórter S, o da Inácia Repórter, essas coisas todas. Agora, olha para você ver como é que a coisa é tranquila. Quando teve a eleição americana, na hora que o presidente, os dois, o presidente atual e o que foi eleito, eles fizeram um pronunciamento, eles foram os pronunciamentos foram transmitidos em tempo real. Significa o quê? Que as ferramentas, o que era um lazer, a internet, o que era um brinquedo, um headphone, o que era um instrumento de a gente gravar piadinha, que é um microfone, ele se tornou uma tool. Tool é ferramenta. Então, você fala assim, o meu netinho hoje está aprendendo inglês. O the book is on the table. É bom. Por quê? Ele está precisando de aprender inglês não por ser o inglês uma língua que ele vai usar de maneira banal. É porque, na realidade, essas gerações vindouras, eles estão sendo assim, formados, criados para trabalharem em qualquer parte do mundo. E eles precisam de um instrumento de comunicação. Esse instrumento de comunicação é uma ferramenta. Então, o inglês deixou de ser um hobby, o francês, o espanhol deixaram de ser hobby para ser uma ferramenta agregada ao sistema de comunicação produtivo. Então, é isso aí. Se você trabalha com home office, fique antenado, descubra quais são as suas fragilidades, desenvolva novos conhecimentos, habilidades e haja. Por quê? O mundo é muito simples, gente. Eu participei de um seminário internacional com o Tony Robbins, ele falou o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter consciência é das suas competências, conhecimento, habilidade e atitude. Depois, você ter objetivos claros. Olha, você trabalhando em casa e você querendo ser diretor e presidente de uma empresa. É impensável isso, mas pode acontecer? Claro que pode acontecer. Objetivos claros. Depois, um plano de ação. Depois, sobretudo, crenças fortes. Ação. Resiliência, porque nem tudo que se planeja acontece. Resiliência e encarar. Eu fiz um vídeo muito interessante, Abraão, falando sobre o fracasso. Eu falei que para quem tem resiliência e sabe lidar bem com o fracasso, o dia que ele entender que o fracasso é o passaporte ao sucesso, ele terá sucesso através da resiliência. E se você tiver resiliência com todas essas características que nós colocamos, com certeza os seus resultados serão diferentes, a sua vida profissional será diferente e a sua vida pessoal será diferente. Acredite no seu talento, acredite nas oportunidades, tenha crenças positivas, porque as guinadas do mundo geram crises. E as crises, para alguns, significa o fim. Mas, graças a Deus, a grande maioria significa um leque de oportunidades. E as oportunidades é um trem em uma estação. Ela passa, agarre, entre no vagão e seja um passageiro do sucesso. Abraão, muito obrigado pela oportunidade e sempre que você precisar e me der a oportunidade, estaremos aqui para colaborar e para discutir com você, que você é uma pessoa
muito bem informada e sempre eleva o nível das discussões. Parabéns pela oportunidade e agradeço de coração. Eu que te agradeço. Esse seu final aí foi muito bonito e você me fez lembrar. Nós já entrevistamos, me parece até que juntos, a Priscila Tevenet. Você lembra dela? É uma mocinha morena. E ela mexe com marketing também. E ontem ela mandou uma coluna. Ontem, dia 9, hoje nós estamos gravando esse programa aqui no dia 10, né? É dia 10 hoje? Dia 10. Hoje é dia 10. Então, hoje no dia 10, ela me mandou essa coluna, e a coluna dela, ela está falando de crise e oportunidade. Ela fez uma coluna pequena, a coluna que ela faz lá no Vai Ali para mim, né? Me agracia com essa, agracia a minha mídia com essa coluna. E ela fala de crise e oportunidade. Ela fala de um determinado local que, por causa do afastamento social, se viu na contingência de fechar, né? Claro que a análise que ela fez foi uma análise assim, não muito entrando no problema, porque ela não pôde citar nomes e ela também não sabe os problemas particulares. Ela fez uma análise de mercado. Então ela diz o seguinte: neste momento em que as coisas deram uma mudança, algumas empresas partiram para a situação A, B, C, D e E, né? E essa empresa não, essa empresa ela tinha uma sede, era um local de alimentação, ela não conseguiu eleger outra persona para a sua clientela. E então o que você está falando aí é o seguinte, né? Ela não conseguiu. Eu achei muito bacana a coluna dela e achei isso que você falou aí. A coisa mudou, você fica alerta. Crises podem ser para alguns oportunidades, né? E você desfiou uma série de conselhos. Eu, inclusive, vou aconselhar que os nossos assistentes aqui, ouvintes e assistentes, que acompanhem o canal do Cirilo no YouTube. Não é só porque ele é meu amigo, não. Porque eu acompanho e tem dia que eu estou assim, na maré baixa, eu ouço uma coisa que ele fala lá. Não só ele, como outros amigos também que têm esses canais assim, mas principalmente o Cirilo. E aquilo ali me levanta o astral e me abre o olho. Às vezes você está soterrado por uma coisa que aconteceu e alguém fala uma coisa que te desperta um outro pensamento e você sai daquele escombro e realiza outras coisas. Então, crises são oportunidades. O que está acontecendo agora? Uma mudança de paradigma que ele disse aí. O que vem por aí? Olha, o que vem por aí são que as pessoas... É igual um caminhão de areia, né? À medida que o caminhão vai andando, a areia vai acalmando, né? E as coisas vão se situando, os vazios vão saindo e os grãos vão entrando nesses vazios e a coisa se aplana. Até que vem uma outra revolta e, novamente, a gente tem os vazios no meio daqueles escombros e, de repente, o caminhão continua andando e a areia vai se acalmando. Então, eu acho que isso que vai acontecer. Eu te agradeço a sua presença aqui, agradeço mais essa ajuda que você deu ao meu canal aqui, abrilhantando o nosso discurso, e você vai voltar outras vezes. Inclusive, eu estou pensando, talvez eu traga a Priscila aqui. No dia que eu trouxer a Priscila aqui, eu vou te convidar para você ser vamos dizer assim, para nós comandarmos o programa junto. Porque Coadjuvante. Coadjuvante. No caso, você vai ser mais do que coadjuvante, porque você entende mais do que ela fala do que eu. Porque você está na área dela, eu não estou tanto. Mas eu quero ilustrar o nosso público, porque ela tem posições muito interessantes, entendeu? Ela é uma estudiosa, como você. Então, acho que vocês vão conversar bem. Eu vou convidá-la e vou te chamar para ser meu comandante aqui junto, tá bom? Um abraço, Bravo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, gente. O programa fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Continua com a gente aí, assine esse canal, dá o seu like e, principalmente, compartilha esse vídeo e vai no canal do Wilson Cirilo. Você vai gostar, você vai ficar ilustrado. Muito obrigado e até a próxima.